almoço, você que já preparou o almoço, você que está almoçando. Eu sei que o momento agora de almoço é muito corrido. Creio que os irmãos já está mal se alimentou, já tem que voltar para o serviço. Mas independente de todo esse processo na nossa vida, isso faz parte da nossa vida, mas a gente saber administrar o tempo da nossa vida para poder ouvir a voz de Deus, para Deus também ouvir a nossa voz. A relação entre o crente, entre o cristão e Deus, ela é por meio de diálogo. Há um momento que Deus fala e a gente ouve e aprende e nos alicerciamos, e há um momento também que Deus, Ele ouve a nossa voz. Então fale com Deus aí onde você estiver, converse com Deus, estreita esse relacionamento entre você e Deus. Amados irmãos, ontem, como te disse agora há pouco, ontem a gente trouxe um tema, paciência em ação, e é algo que de grande valia, de grande importância na nossa vida. Em tudo que a gente vai fazer, a paciência, ela precisa estar presente. E qual que é o momento que a gente precisa ter mais paciência? No momento de dificuldade. No momento de dificuldade, muitas das vezes, dentro desse momento que está um momento de dificuldade, de crise, que as coisas fugiu do nosso controle, é justamente nesse exato momento de desespero, de angústia, de perseguição, que a gente temos que colocar a paciência em ação. Quando a gente observa a nossa vida, a gente vai ver que 99% das nossas atitudes, das nossas decisões, das nossas escolhas, concernente momentos de crise, momentos de aflição na nossa vida, 99% das nossas atitudes foram o quê? Baseada em cima da raiva, da emoção, do calor do momento. A paciência é muito pouco o número de pessoas que diante de uma situação de dificuldade, no meio de uma adversidade, de um grande problema, consegue colocar a paciência em ação. Ontem, o texto escolhido aqui foi Salmos de número 40, quero fazer a leitura do versículo 1 até o versículo de número 3, que trata justamente a palavra paciência, que diz assim, Salmos 40, Salmos de Davi, que diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e afirmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Amém? Não temas, irmão. Não tema, ouvinte. Você que está me ouvindo nesta manhã, não tema, não te assombre, nem te apavore, porque a palavra de Deus nos diz que Deus é contigo, que Deus é contigo para te dar a vitória. Amém? Tome posse da palavra de Deus. Uma vez que Deus, Ele promete, uma vez que Deus prometeu, uma vez que Deus falou alguma coisa acerca da minha e da tua vida, entenda que força nenhuma, poder nenhum, criatura nenhum pode impedir que a palavra de Deus se cumpra na minha e na tua vida. Amados irmãos,
Ontem foi muito corrido o tempo, a gente tratou sobre paciência em ação e eu coloquei 5 pontos aqui dentro da linha de raciocínio. O primeiro ponto, para você que está entrando hoje, você pode entrar aí no site, aí, na página aí da Fiel FM 103.9, você vai estar tendo aí acesso não somente às minhas mensagens, as mensagens que eu tenho pregado debaixo da misericórdia de Deus, e também mensagens do pastor Silas, mensagens de todos os pregadores, de todas as equipes que estão aqui trabalhando no mesmo objetivo aqui na Fiel FM. Então você tem, dentro da plataforma ali, você tem canções, você tem entrevista. Então vai conhecer o nosso trabalho, indique, compartilhe aí todo o conteúdo aí. O objetivo nosso aqui nesta manhã, o meu objetivo é que você conheça Deus, que você receba a graça de Deus, que você passe a conhecer a graça de Deus sobre a tua vida através da palavra. Então o primeiro tema foi: a paciência não deve ser desprezada. O segundo ponto: a paciência é produzida na tribulação. No momento de dificuldade, a paciência é produzida na tribulação. O terceiro ponto: a paciência para a vinda de Jesus. Essa é uma promessa de Deus. Essa é uma promessa de Jesus, da vinda de Jesus. E hoje, esse sistema humano quer fazer com que a igreja, com que a sociedade não creia. Talvez você tenha aquele pensamento: mas desde que eu me converti, não é de hoje que eu ouço falar que Jesus vai vir. E muitas pessoas têm isso como mentira. Tem pessoas que não crê na volta de Jesus. Mas você que é fiel a Deus, você que confia, você que crê na santa palavra de Deus, você sabe que esse dia está próximo. Você sabe que esse dia está chegando. Amém? O quarto ponto aqui, eu peguei o quinto ponto dentro aqui tratado no dia de ontem, na parte primeira, na parte 1. O quarto ponto: exemplo de paciência dos profetas. Homens que foram levantados no devido tempo e profetizaram acerca do Messias, acerca de todos os acontecimentos passados e acontecimentos que hão de acontecer ainda, que estão acontecendo, que estão se cumprindo também no nosso dia. Só não vê quem não quer. Só não acredita quem não tem fé. O homem carnal, ele não entende essa coisa, ele não entende esse processo. Mas você é um homem espiritual. Você é uma mulher espiritual. Então você tem um discernimento, você entende tudo quanto está acontecendo. E sabe que tudo aquilo que está ocorrendo no meio desta sociedade, em volta, até mesmo dentro da nossa vida, é o cumprimento da santa palavra de Deus. Porque Deus é Deus e a palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus não é a palavra de um homem que não pode sustentar a sua palavra. Mas Deus, ele zela para que a sua palavra ela se cumpra. Amém? Então, o quinto ponto: exemplos de paciência tirado da vida de Jó. Amém? E hoje, nesta manhã, nós damos continuidade na questão da paciência. Hoje, a sociedade não tem tido paciência dentro do relacionamento, dentro do casamento, dentro do processo de criação, de criar seus filhos, sua filha e sua filha. O diálogo hoje, as pessoas hoje estão muito sem paciência, não está sabendo lidar com a situação.
Então, por isso que nesta manhã, observa que depois de um vento forte, quando a gente entende esse processo que a gente vive e que a gente consegue colocar a paciência em ação, nós colhemos o fruto. Qual que é o fruto? Eu quero trazer uma visão para você nessa manhã. Qual é o fruto? Qual é o fruto que se planta com paciência? O que eu vou colher quando eu planto, quando eu coloco paciência em ação? O que eu vou colher mediante uma situação que envolve outras pessoas e é uma situação talvez de confusão, uma pessoa contra a outra. O que acontece quando um ser humano, quando eu decido aplicar dentro dessa situação a paciência? O primeiro ponto, dentro da Bíblia, o que Jesus ele diz? A palavra: resistir o diabo e ele fugirá de vós. De repente, eu analisando a situação, mas eu estou dentro da minha razão. Mas se você estiver dentro da tua razão, se a pessoa que te ofendeu, se a culpa é da outra pessoa, se ela se levantou contra a tua vida e você agora se encontra dentro da razão e dentro do seu direito, aí que existe aí um grande perigo, existe aí um grande risco, porque você pode sair do teu lugar. Então não saia do teu lugar, permaneça dentro do teu lugar, permaneça dentro do seu direito, mas não perca a bênção e não saia da direção de Deus. Sabe por quê? Porque se você não vigiar, se você não tomar cuidado, mesmo dentro do seu direito, você pode perder o direito, sabia? Sabe como? Quando mediante esta situação que envolve outras pessoas, se eu não tiver a misericórdia, a graça do Espírito Santo e colocar a paciência em ação, eu vou acabando tomando uma decisão humana, uma decisão carnal. Eu vou deixar agora os direitos carnais tomar conta, conduzir aquele momento. De repente eu vou abrir a minha boca e eu corro o risco de falar algo errado, depois eu vou me arrepender daquilo que eu disse, daquilo que eu falei. E depois não vai ter como eu consertar aquilo que eu falei, mediante o momento que eu tive a oportunidade, eu tive a chance de resolver diferente, mas eu fui arrogante, eu fui soberbo, eu fui ignorante diante daquela situação. Por isso que nós temos que aprender a colocar paciência em ação. Porque quando eu não coloco a paciência em ação, eu acabo ali tomando outra decisão. Eu acabo tendo outra atitude. E depois que você abriu a boca para dizer, não tem como fazer as palavras voltar para a boca. É igual aquele ditado: depois que você derramou o leite no chão, não tem como você recolher o leite ali que foi derramado. Então peça graça a Deus. Se te falta sabedoria, Deus, assim como Deus deu para Salomão, Ele pode dar para a tua vida também. Agora um outro ponto aqui dentro do capítulo de Salmos 40, observa que depois do versículo 2 aqui, no versículo 1, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Observa que Davi, diante desse momento de dificuldade que ele está vivendo, observa que ele espera em Deus com paciência
E observa que na parte B do versículo, Deus se inclinou para ele e ouviu o meu clamor, e ouviu o clamor de Davi, o salmista. Observa também algo sobre clamar. Você não desistir, você clamar a Deus. Você se colocar diante de Deus clamando. Observa que quando Bartimeu, o cego Bartimeu, está ali à beira do caminho, observa que quando ele ouve dizer que Jesus era Jesus que passava por ali, ele tomou uma atidão, ele tomou uma atitude. E a atitude que ele tomou foi do quê? Abriu a sua boca e começou a clamar. Ele começou a clamar. Observa que no momento que ele começou a clamar a Deus, a clamar a pessoa de Jesus, as pessoas que estavam ali no meio da multidão tentou calar a boca dele. Mas cada vez ele insistia, ele persistia em clamar cada vez mais alto. De repente, essa é a atitude que falta na minha e na tua vida. De repente você quer ver algo mudar. De repente você quer ver a vitória acontecer na tua vida. De repente, quem saiba, essa é a resposta. Você colocar a boca no pó, a cara no pó e clamar. Você abrir a tua boca abençoada e clamar. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente abre a boca para quê? Para reclamar. Você é uma pessoa reclamão. Você abre a tua boca para maldizer, para questionar. Você abre a tua boca para tantas outras coisas que não te traz edificação nenhuma. Você tem tanta facilidade de falar aquilo que não deve, que você não consegue abrir a tua boca mediante essa situação e clamar a Deus. A nossa natureza humana, ela precisa ser trabalhada. A nossa natureza humana precisa ser transformada pelo poder da palavra e da graça de Jesus. Sabe por quê? Porque existe um ditado humano. De repente você é uma pessoa que não, eu sou uma pessoa que mediante um conflito que envolve outras pessoas, eu não sou um homem de levar nada atravessado para casa. Eu não sou homem de ficar calado. Tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado, minha irmã. De repente você tem essa atitude, não, eu não volto, eu não sou homem nem mulher de levar desaforo para casa. Tome cuidado, irmão. Porque até mesmo dentro desse processo o inimigo pode reverter a situação e pode te colocar você por errado. Então não perca, não saia de dentro do seu direito, não saia do lugar certo. Permaneça na graça de Deus, ainda que você esteja sendo humilhado, perseguido, caluniado, permaneça na tua posição. Porque se você sair da tua posição, meu irmão, minha irmã, você vai errar. Essa parte, nesta manhã, o versículo 2, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e afirmou os meus passos. Observa, do versículo 1 para o versículo 2, observa agora o cumprimento agora, a resposta de Deus. Ele tem no versículo 2 agora a resposta de Deus, a resposta do clamor dele. Ele teve agora a resposta da esperei com paciência. Ele começou agora a colher aquilo que ele plantou. Primeiro ele esperou, e esperei no versículo 1, esperei com paciência. Agora no versículo 2, observa que ele está agora colhendo o fruto que ele plantou. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e afirmou os meus passos.
É isso que acontece na vida do homem que escolhe. Isso é questão de escolha, meu irmão. Eu que escolho a maneira que eu quero conduzir a situação. Mas quando você não sabe fazer uma escolha, você corre um grande risco das pessoas escolher por você. Então não permita que as pessoas conduzam a situação, mas conduza a situação na direção do Espírito de Deus, com a graça de Deus, e deixe que as pessoas vejam que Deus está na tua vida, e você, sendo guiado pelo Espírito de Deus, conduziu aquela situação. E as pessoas vão ver, as pessoas vão ficar pensando, nossa, ela poderia ter tomado uma decisão, se eu fosse ele ou ela, eu teria partido para pancada, eu tinha partido para o pontapé. É isso que as pessoas esperam que eu e você faça como cristão. É isso que o ímpio, é isso que o mundo espera quando se trata de um crente. Eu quero ver se ele é crente mesmo. Eu quero ver se ela é crente de fato mesmo. É a atitude que ele espera. Eles esperam que a gente saia do lugar. Não saia do lugar, viu, meu irmão? Independente do que esteja acontecendo. Ainda que te passe pelo coração, pelo pensamento, a vontade de torcer o pescoço do fulano e da fulana, permaneça na posição. Peça para Deus, Deus me dê paciência. Peça paciência para Deus. Peça para o Espírito Santo, ponha paciência, me dê paciência. Sabe por que você deve pedir para Deus paciência? Para você não perder a razão, para você não sair do teu lugar. Quantas vezes você saiu do lugar? Quantas vezes as pessoas conseguiu te fazer sair do lugar? Aí depois ainda elas abrem a boca para dizer, você não é crente coisa nenhuma. Você não é crente coisa nenhuma. É isso que acontece quando a gente não ouve a voz de Deus. E você só consegue ouvir a voz de Deus quando você ouve a palavra. Quando você ouve Deus falando com você. Quando você retira um tempo para ouvir a voz de Deus. Amados, no versículo, observa que no versículo 2, Deus tirou ele daquela situação e pôs os pés dele numa rocha e afirmou o pé dele sobre uma rocha firmada, e afirmou os meus passos. De repente, ele estava ali quase se escorregando ali. De repente a sua natureza humana estava ali a pulsar de repente o sangue nas veias estava ali fervendo. E a vontade era de resolver agora a situação. Vou resolver esta situação do meu jeito. Não resolva do teu jeito. Busque direção no Pai. Busca Ele, Senhor, me dirija. Peça para Deus nessa manhã, Senhor, eu não sei resolver, eu não estou conseguindo resolver essa situação. Peça para Deus colocar luz aonde não tem luz. Peça para Deus, Deus, ilumina o lugar, coloca luz. Se você pedir para Deus colocar luz, Ele vai colocar luz aonde não tem luz, e você vai poder ver de maneira mais clara. Sabe por que você está vendo de uma maneira escura? Porque ainda você não pediu para o Pai iluminar a situação. Se Deus iluminar a situação, você vai saber o que você deve fazer mediante a situação. Por isso, colocar paciência em ação não é fácil, porque existe um processo. Existe um processo, existe um momento de formação, existe um preparo. E qual é a preparação tua? Através da oração, através da leitura da palavra de Deus.
Você colocando em prática, você colocando em prática. É tempo de nós como igreja sair agora da teoria e colocar em prática agora aquilo que você aprendeu. Se a igreja que você está, se você reconhece que a igreja que você está sendo bênção, que Deus tem usado a liderança ali para poder trazer estudo, Bíblia, para você, se você reconhece todo o trabalho que está sendo feito ali na congregação, no lugar, na célula onde você está, comece a colocar agora em prática. Coloca, vai para a prática agora, vai para a realidade. Não, no meio das minhas pelejas e guerra, eu vou começar a colocar agora a paciência em ação. Eu quero falar de 7 pontos aqui também. Já falta 20 para os meio-dia. Eu quero ser muito rápido aqui, mas de uma maneira que você possa entender. 20 para o meio-dia. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus, muito o verão e temerão e confiarão no Senhor. Observa, olha aqui que no versículo 3, e pôs um novo cântico na minha boca. Olha só a mudança que houve aqui, do versículo 1, eu não sei o tempo, eu não sei quantos dias que se passou, não é necessário, mas observa agora a transformação. Para quem estava no versículo agora, no versículo 1 ali, no momento de paciência, no momento de espera, entenda um exemplo muito simples. Agora nós estamos agora no dia 3, hoje é o dia 3, então com certeza tem pessoas que recebem no 5º dia útil, e tem pessoas que já estão recebendo a partir do dia 1º agora. Talvez você recebe lá na caixa, independente do banco, aonde você espera, você recebe. Você não tem que pegar uma fila quando você chega no dia de você receber. Você não entra ali na fila. Ali não tem talvez uma fila de 50 pessoas ali. De repente tem um monte de pessoas na tua frente. Você não entra na fila e você tem paciência para esperar. De repente você pode até reclamar, mas você permanece na fila, meu irmão. Você pode até não gostar da fila, você pode ficar até incomodado dentro da fila, mas você permanece ali na fila. Por que você permanece na fila? Porque você permanece nas filas, porque você sabe que a tua hora vai chegar. Você permanece ali. Você sabe o momento de você receber vai chegar. Por que eu e você, pelo amor de Deus, por que eu e você dá uma ajuda para Deus poder agir na tua vida nessa manhã? Por que você consegue ter esse comportamento aguardando ali, esperando ali a tua vez, e nós não temos esse mesmo comportamento em questão a Deus, em questão das promessas de Deus na nossa vida? Sim, é desta maneira que acontece, a gente não tem paciência. A gente acha que, não, eu vou bater o pé e Deus é obrigado a fazer na minha vida. Não, é o Deus de já, não quero que Deus faça agora. Você tomou uma decisão na tua vida, você partiu, você fez a tua escolha. Você, diante desta situação que você viveu, você só está colhendo hoje aquilo que você plantou. Então nós não podemos agora processo para se resolver a situação. Mas uma coisa é verdadeira. O que está acontecendo na tua vida você não vai levar isso para o resto da tua vida. Isso não vai ficar vivendo, você não vai ficar vivendo esse momento para o resto da tua vida. Sabe por quê? Porque até então é só um momento. É só uma situação. Mas alcança
a graça de Deus, alcança a vitória de Deus no meio desta situação. Saia vitorioso dessa situação. Saia de cabeça erguida dentro dessa situação. Não saia dali preso. Não saia ali daquela situação embaraçado, não resolvido. Resolva esse problema em nome do Senhor Jesus e obtenha a vitória. Observa que no versículo 3 ele conseguiu agora um novo cântico. Salmos 40, versículo 3. E pôs um cântico na minha boca, um novo, e colocou um novo cântico na minha boca. De repente ali, ele abria a boca ali para talvez, era um cântico de tristeza. De repente ele está ali dentro daquela tribulação ali, ele está temendo, ele está com medo da situação ali, mas não te apavore, não temas. A Bíblia nos diz, Deus nos diz nessa manhã, não temas, porque eu sou contigo para te dar vitória. Não foi isso que Deus falou para Josué? Josué, não temas. Da mesma maneira que eu fui com Moisés, meu servo, eu serei contigo para te dar vitória. Eu serei contigo para te dar vitória, não temas. Esta é a voz de Deus para você nessa manhã. Essa é a vontade de Deus. Esta é a palavra de Deus para mim e para você nessa manhã. Não temas. Não temas, porque eu sou contigo para te dar vitória. Então Deus colocou na boca do salmista e pôs um novo cântico na minha boca. Mas observe uma coisa, entenda uma coisa aqui dentro desse processo. Você, depois que a tempestade passa, o que você encontra? Depois que a tempestade passa, depois que a tempestade vai embora, começa nesse momento, o momento da calmaria, o momento da vitória, da alegria. Por isso você pode estar chorando agora, mas você vai se alegrar no nome de Jesus. Você vai se alegrar também na presença de Jesus. Então diga: Senhor, esteja comigo em todos os momentos da minha vida. Esteja comigo. Passe comigo essa situação. Escolha passar com Deus. Escolha passar essa situação na presença de Deus. Então, depois que passa a tempestade, vem a calmaria. Por isso ele passou o momento da tempestade, ele passou o momento da dor, ele passou o momento da tristeza. Talvez o cântico era um cântico de tristeza, de sofrimento e dor. Mas quando Deus chega, põe na boca dele e pôs um novo cântico na minha boca. Observa, a presença de Deus, o relacionamento com Deus é isso. Agora, 7 coisas novas que Deus nos oferece. Um novo cântico. Também uma palavra, receba essa palavra. Se você tem fé no nome de Jesus, novas forças. Isaías, livro do profeta Isaías, versículo 31, capítulo 40, versículo 31 de Isaías, diz assim a palavra de Deus: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como a águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Esta é a palavra de Deus, irmãos. É o que Deus oferece. Um novo cântico, Salmos 40, versículo 3, Isaías 40, versículo 31, uma nova força. Mas os que esperam somente para aqueles que esperam. Mas versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovarão. A pessoa que não espera, as pessoas que não têm paciência para esperar, ela não entende, ela não recebe. Mas você que é paciente, de repente você não está recebendo, de repente você está aí, mas eu não estou recebendo.
Porque você não está sabendo esperar e nem ser paciente. Porque a Bíblia, Deus está dizendo, porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, uma nova força. Agora entenda mais um ponto aqui. Só Deus pode fazer 7 coisas novas que Deus nos oferece. Novo cântico, nova força, novo entendimento. Lá no livro de Lucas, no seu capítulo número 24, no seu versículo 32, diz assim, Lucas capítulo 24, versículo 32, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando abria as escrituras? É aqueles 2 homens que estão ali, aqueles 2 discípulos que estão no caminho de Emaús, no capítulo 24, no versículo 32 de Lucas, Evangelho de Lucas. Não ardia porventura o nosso coração, quando nós nos ouvia ele falar das escrituras? Então Deus dá um novo entendimento. O coração deles, quando eles estavam ali, ouvindo ali, quando eles estavam ouvindo Jesus falar, que Jesus abria ali as escrituras, ali observa, nos falava e quando nos abria as escrituras. Então, quando eles estavam ouvindo as palavras de Deus, as palavras da escritura, ardia neles, o coração ardia, o coração deles queimava de alegria. Um novo entendimento, meu irmão. Quando você conhece a palavra de Deus, quando você pratica a palavra de Deus, quando você ouve a palavra de Deus, você tem um novo entendimento. Você passa a entender que quando você não tinha o entendimento, quando você não conhecia a palavra de Deus, você tinha um entendimento humano. Você agia como um humano, um homem carnal. Mas depois que você passou a ouvir a palavra de Deus, você começou a ter entendimento. Deus coloca em mim e você um novo entendimento. O quarto ponto aqui, dentro das coisas novas que Deus nos oferece, é o novo nascimento. João, versículo 3, Evangelho de João 3:3. Pode marcar aí, meu irmão. Marca aí para você depois conferir, para você ver que é a palavra de Deus. Eu não estou aqui pregando, eu não estou dizendo, eu não estou aqui falando nada que não esteja dentro da palavra de Deus, irmão. Eu estou pregando para você uma mensagem dentro da palavra. Não dentro da palavra, não é num livro secular, não é palavra de Deus. João 3:33 nos diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aqui, só Jesus pode oferecer, só Deus pode oferecer um novo nascimento. Nicodemos estava pensando o quê? Porventura, se eu retornar, se eu entrar no ventre da minha mãe, é isso que o Senhor está falando? Irmão, Nicodemos, pelo amor de Deus, meu irmão, Nicodemos era um homem instruído, era um homem que tinha um conhecimento da lei. Mas entenda uma coisa, você pode ter a faculdade que for, você pode ter a preparação que for, eu não estou aqui invalidando o seu esforço, você pode ter todo o conhecimento, mas se te faltar o Espírito, você não tem entendimento para compreender as coisas do Espírito, as coisas de Deus. Sabe por quê? Porque as coisas de Deus são loucura, meu irmão. O mundo, o homem natural, o homem carnal não entende as coisas de Deus, o mistério de Deus, o amor de Deus, o querer de Deus, a vontade de Deus. O homem não entende, o homem comum, o homem natural não compreende essas coisas. Por isso, tudo aquilo que é nascido é
espírito é espírito, e tudo aquilo que é nascido de carne é carne. Por isso que Jesus está falando, Jesus está dizendo a Nicodemos, e Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É o próprio Jesus dizendo para você e para mim, só Jesus, só Deus, 7 coisas novas que Deus nos oferece, o novo nascimento. E se você não nascer de novo, se você não nascer de novo, se a pessoa não nascer de novo e não tiver um entendimento claro, se você não nascer de fato novo, se você não nasceu de novo nascimento, Nicodemos, você não pode ver o reino. Você não pode ver, irmão, ver o reino dos céus. Você não pode. É o que Deus está nos dizendo aqui para mim, para você, respondendo a pergunta também de Nicodemos, porque Nicodemos ele está dizendo, Nicodemos ele vai de noite para ter com Jesus, diz, Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Observa no versículo, Jesus responde para ele claramente, Nicodemos, se você não nascer, na verdade te digo, se você não nascer de novo, não pode ver o reino do céu, o reino de Deus. Jesus falou claramente para ele. Agora, a quinta, nova vida, meu irmão. Todo mundo, toda igreja, todo ser humano, independente aonde ele esteja, almeja, deseja uma nova vida. Vamos abrir a Bíblia para você entender isso. Romanos, só da parte de Deus, só Deus oferece. Só Deus oferece. Você pode ter certeza que nem em outro livro, nem em outro canto, em qualquer lugar você não vai encontrar. O mundo não pode. As coisas do mundo não podem oferecer o que você precisa. Mas Jesus tem aquilo que você precisa. Jesus oferece. Deus te oferece nesta manhã Deus te oferece. O mundo não pode te oferecer, meu irmão. A Bíblia vai dizer, se o mundo nos amasse, se o mundo vos amasse, de maneira nenhuma, ele vos faria sofrer. Mas só Jesus te ama verdadeiramente. Só Deus pode te amar o tempo todo, meu irmão. Você não consegue amar as pessoas o tempo todo. Mas Deus te ama o tempo todinho, meu irmão. O tempo todo. Romanos capítulo 6, versículo de número 4 diz assim, irmãos. Livro aos Romanos, versículo 6, capítulo 6, versículo 4 diz assim a Bíblia, a palavra de Deus para nossas vidas. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. De sorte que somos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. É o que Deus oferece. 7 coisas novas que Deus oferece, uma nova vida. De repente você já está com meia idade de vida. E de repente até aqui, nesta sexta-feira, você não tem alegria, você não tem felicidade, você não tem objetivo nenhum. Mas Deus quer mudar o rumo da tua vida. Deus quer mudar a trajetória da tua vida. De repente até aqui só tem sido vergonha, derrota. Mas Deus, Ele vai mudar. Deus deseja mudar essa realidade na tua vida. E o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Mais uma coisa que o Senhor nos oferece. Arrependimento. A palavra nos oferece
arrependimento diante de Deus. Abre a tua Bíblia, irmão. Se você está com a tua Bíblia aí, livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idolatas, nem os adúlteros, nem os infeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui não é a igreja dizendo, aqui não é o presbítero dizendo, aqui é a palavra de Deus, meu irmão. Não fique bravo comigo não, porque esta é a palavra de Deus. Livro 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. É isso. Não é eu que estou dizendo. Não é a igreja ali física que está dizendo, não, é palavra. Está dizendo claramente, nem os roubadores herdarão. Aqui tem uma classe de pessoas que não vão herdar. Sabe por quê? Porque só Deus oferece o arrependimento. Se você quer entrar no reino de Deus, Ele vai trazer. Se você deseja entrar no reino de Deus, você precisa se arrepender, você precisa se converter, você precisa fazer uma conversão e deixar Deus transformar a tua vida. Agora, receba essa promessa, essa última 7, a nova cidade, capítulo 21 de Apocalipse. Capítulo 21 tem uma palavra de Deus, uma promessa que só Deus oferece. Capítulo 21, versículo 2. Só Deus oferece, ninguém mais oferece. Não há outro Deus fora. Não existe outro como Deus. Capítulo 21, versículo 2. E eu, João, vi a cidade. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém que descia do céu, endereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. Observa aqui, irmão, o novo céu e a nova terra. João viu, João contemplou a glória de Deus, a nova Jerusalém. E nós vamos ver no capítulo 21 aqui, que lá não vai haver mais dor, tristeza, dor. Lá não vai haver, meu irmão, aquilo que existe nos nossos dias, mas que Deus enxugará as lágrimas, que Deus enxugará todas as nossas lágrimas. Então esta é a palavra de Deus para a tua vida. Nós encerrando aqui nesta manhã, esse estudo aqui, confira ali na plataforma ali, e o nome de Deus continue sendo glorificado na tua vida.